A vesícula biliar, ela faz parte do processo digestivo dos alimentos. Para exemplificar, para todo mundo poder entender, é como se fosse o detergente que a gente usa para lavar louça. Ele ajuda a quebrar as partículas de gordura, de açúcar, né? Então, assim, quando a gente come esse tipo de alimento, a vesícula tende a contrair e lança o líquido biliar junto à saída do estômago, misturando com o alimento para ajudar na absorção dos mesmos. Quando a vesícula está com um problema, normalmente é por cálculo, né? Isso é pedra na vesícula, que o pessoal chama, né? Então a pessoa come e a vesícula é estimulada a contrair. Normalmente a pessoa tem sintomas. Esses sintomas, eles começam, às vezes a pessoa tem aquela má digestão, come e estufa, come e parece que aquilo não caiu bem, né? Às vezes a pessoa tenta ir levando, começa a tomar algum tipo de chá digestivo, alguma coisa assim. Às vezes vai à procura médica ou se automedica para coisas do estômago, tipo gastrite ou úlcera. Eu mais comumente é o omeprazol. Normalmente, mesmo usando o omeprazol, a tendência dos sintomas são persistir, né? Às vezes a pessoa ela fica por um tempo assintomática e dali a pouco acaba exagerando na alimentação, acaba tendo de novo o problema e fica mais um tempo. E tem pessoas que de início ou durante o curso da doença, elas acabam tendo a crise biliar, que aí a pessoa tem uma dor muito importante à direita, embaixo da costela, ela pode se irradiar para a região do estômago e para a região lombar, né, de forte intensidade. Alguns conseguem ficar em casa e outros acabam tendo que parar no pronto-socorro para receber medicação, né? Então, além da crise, às vezes vem associada a náusea, vômito, né? O vômito normalmente ele tem um papel de tentar eliminar o alimento que provocou a crise. Então, às vezes a pessoa conseguindo vomitar, ela até refere que a dor começa a passar. E às vezes a gente acaba tendo o quadro que a pessoa entra em crise de cólica biliar e aí às vezes vai para um processo inflamatório na vesícula, né, que aí seria a colicistite aguda, né? E o outro problema seria, às vezes, com cálculos menores, a migração do cálculo da vesícula para o canal do fígado, né? E aí a pessoa, se caso ocorrer isso, pode ficar com icterícia, que é o amarelão, né? A pessoa fica com o olho amarelo, né? Às vezes a urina cor escura, normalmente a característica é cor de Coca-Cola, né? Então seria uma complicação mais importante, que aí já é um tratamento mais complicado do que só da vesícula biliar. E de complicação mais frequente, a outra seria a pancreatite, que é outro órgão na digestão que está ali, vamos dizer assim, vizinho da vesícula biliar. Eu já faz 26 anos que estou em Concórdia, né? Então, assim, na história da vesícula, e a gente acompanha e tem literatura, aqui a gente já operou criança com 12 anos com cálculo biliar. Claro que não é frequente, até pacientes com 90, 92 anos com cálculo biliar, né? Então, normalmente, né, o perfil seria mais na mulher, é uma doença mais frequente em mulher, normalmente depois que já tenha filhos, né? Então tem uma tendência maior nisso. E tem a tendência familiar, né? Se o pai ou a mãe já tiveram, normalmente as filhas mulheres têm mais chance de vir a ter. Então isso a gente observa no decorrer dos anos de trabalho, que às vezes a gente já operou ou a mãe, todas as filhas, ou às vezes a mãe, a filha e filho, né, com um problema de cálculo biliar. Na verdade, assim, não tem por que eu tenho cálculo biliar, né? É porque eu como muita gordura, muito isso, muito aquilo. Na verdade, não tem
explicação mais lógica. A gente sabe que uma das suposições é que seja na mulher por causa dos hormônios que a mulher tem, né? Certamente deve ter relação com a parte alimentar, porque a impressão que a gente tem é que está aumentando o número de casos. Então, provavelmente, alimentação com excesso de gordura, excesso de açúcar, pode, não tem nada cientificamente comprovado, mas a gente vê que, né, tanto pela facilidade diagnóstica, né, que antigamente era o colicistograma oral, que era um raio-x, a pessoa tomava uma mistura de gemada e aí tomava o contraste junto e fazia o raio-x. Normalmente isso dava o diagnóstico em 50% só dos casos. Hoje a gente tem uma facilidade diagnóstica que é com o ultrassom, beira em torno de 95% a 96% dos casos de acerto diagnóstico. Então é um exame que já foi bem mais caro, mas hoje é um exame relativamente barato, não é invasivo, não causa problema nenhum. Então, assim, o importante é quando alguém tenha uma suspeita de que possa ter cálculo biliar, seria fazer um ultrassom para se saber se tem ou não. E aí depois, logicamente, tendo sintomas, seria adequado que ele viesse a fazer o tratamento. Na verdade, o tratamento para litíase vesicular, que é a pedra na vesícula, é cirúrgico. Às vezes os pacientes fazem confusão com o cálculo renal. O cálculo renal, em alguns casos, é cirúrgico, em outros casos ele elimina as pedras sozinho, e outros, às vezes, você pode detonar as pedras, né, que é a lipotripsia, né. No caso da vesícula biliar, o tratamento padrão que tem é cirúrgico. Antigamente era cirurgia aberta, que era por corte, né? Hoje também continua sendo feita por corte e mais recentemente, e não tão recente, é por videolaparoscopia, que em vez de você cortar, fazer aquele corte, né, abaixo da costela, normalmente, se faz os furinhos, né? A cirurgia lá dentro é a mesma, né? Muitos pacientes perguntam, de vídeo, né, dos furinhos, tira a vesícula ou não? Então, assim, tanto na cirurgia aberta quanto na vídeo colicistectomia é retirada a vesícula biliar. O procedimento dentro do abdômen é a mesma coisa, né, de retirada da vesícula biliar. Então, esse é o padrão. Seria muito mais fácil realizar só a retirada das pedras, né, mas aí o paciente volta a ter o problema. E às vezes tem a pergunta que os pacientes fazem: e depois eu sem a vesícula, como é que vai ser a minha digestão? Na verdade, a tendência é melhorar o quadro digestivo. A pessoa, porque o fígado é o que produz os sais biliar, a bile, né? Então, ele vai continuar produzindo. Normalmente leva um período não mais de 30 dias de adaptação, né? E a pessoa acaba tendo um quadro digestivo melhor do que antes da retirada da vesícula, né? Então, na verdade, você resolve o problema. Na verdade, o paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que antes que estava com o problema. E fora que, deixando a vesícula, as complicações, e às vezes são complicações graves que podem levar até, no último caso, à morte, né? Perfeito, doutor. Perfeito? Muito obrigada.